Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, eu espero não morder minha língua com o que eu vou falar aqui para vocês, porque morder a língua dói muito, mas vamos lá. Principal manchete de hoje, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. IPCA 15, que é uma prévia da inflação, alcançou no mês de novembro 1,17%. Esse seria o maior percentual nos últimos 19 anos. Olha só que grave. Mas vamos entender uma coisa, gente. O IPCA 15, por que tem o número 15 ali? É que ele se refere à medida dos preços entre o dia 15 de outubro e 15 de novembro, frente ao mesmo período anterior. Então nós estamos tratando metade da inflação de outubro e metade da inflação de novembro. Mas daqui a mais ou menos 2 semanas nós vamos receber a informação do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo de novembro de 2021, fechado. E aí que eu vou fazer uma profecia, espero, como eu falei antes, não morder minha língua, que dói muito, eu vou dizer para vocês, o IPCA de novembro deve fechar em patamares, em percentuais muito inferiores do que esse IPCA 15 e do que as inflações dos últimos meses. Só para deixar claro, quando eu falo em profecia, eu estou evidentemente brincando. Aqui no Fora de Curva, se eu vou antecipar um resultado desses, assumindo essa responsabilidade pública, efetivamente eu fiz uma análise do que está acontecendo com cada um dos itens mais importantes para determinar a inflação de cada mês. E é isso que eu vou conversar com vocês agora e hoje. A inflação brasileira é medida por 9 grandes grupos de consumo. O primeiro é alimentos, que nesse IPCA 15 registrou uma alta de 0,4%. Nós aí vamos entrar dentro desse item de alimentos e observar o que está acontecendo. Olha só que coisa interessante. Ontem mesmo eu falei aqui no Fora de Curva a respeito da queda do preço da carne identificada pela Associação de Supermercado do Rio de Janeiro, em torno de 25%, se não me engano. Essa queda ela está muito centrada nessa segunda quinzena. Então o que eu vou dizer para vocês? Fechado novembro, o preço da carne deve cair ainda mais do que indica o IPCA 15. A redução desse preço da carne vermelha, carne de boi, vamos deixar bem claro, e de vaca, ela provavelmente vai pressionar as outras proteínas animais a reduzirem seu valor no varejo. Estou falando do frango, estou falando do peixe, estou falando do suíno. Então, esse núcleo importantíssimo nos alimentos deve registrar uma interessante redução de preço no cômputo final de novembro. Quanto aos outros itens, o que nós estamos observando? Está chovendo bastante na região sul e sudeste, então o abastecimento de hortifruti e granjeiros deve estar normalizado, não há pressão inflacionária. Item alimentos, fechamento de novembro, então deve ficar sob controle. O item 2 é habitação. O item que gerou a maior pressão inflacionária de 1,06% nesse setor de habitação, entre 15 de outubro e 15 de novembro, foi o gás. Eu fiz uma pesquisa das últimas semanas e identifiquei que, no decorrer desse mês, não houve, pelo menos de maneira relevante no atacado, que vai determinar os preços do varejo também, vai influenciar fortemente, não há nenhum reajuste no preço do gás. E isso deve pressionar, fazer com que a inflação da habitação caia. Eventualmente, deve ter uma pressão maior na questão dos reajustes de aluguéis, pressionado aí sim pelo IGPM, que está contaminado pela desvalorização do real frente ao dólar. Mas, como eu vou mostrar depois, essa desvalorização mais ou menos estagnou nesse mês, em novembro. Agora vamos falar de artigos de residência, que teve uma inflação pelo IPCA 15 de 1,53%.
E nesse ponto, adentrando novembro, incluindo aí a segunda quinzena, que vai perfazer o IPCA total do mês, nós temos que as pessoas começam a consumir tradicionalmente mais esse tipo de produto. Seja pela questão da Black Friday, que muito raramente tem redução de preços, né? Mas especialmente na preparação de residências para o final do ano. Seja aquelas pessoas que têm casa na praia, apartamento na praia, vão fazer uma reforminha, colocar alguma coisa nova para o Réveillon, para o veraneio, seja até nas residências das cidades onde as pessoas efetivamente residem, com algum tipo de renovação de móveis, eletrodomésticos, sempre típica nesse período do ano, especialmente porque até o dia 30 de novembro tem que entrar 50% da primeira parcela do 13º salário. Então, nesse item específico, artigos de residência, provavelmente nós vamos esperar um percentual de alta maior no IPCA fechado de novembro do que no IPCA 15. E agora, gente, vestuário. A inflação do IPCA 15 foi de 1,59%. Será que esse percentual vai aumentar ou vai cair? Minha opinião, vai aumentar. Vamos olhar o seguinte: em novembro nós estamos em plena mudança de estação. Estamos saindo de uma primavera, entrando já em dias mais parecidos com o verão, e o período de maior calor em todo o sul, sudeste do Brasil está chegando, e as pessoas vão querer, dessa vez sim, renovar o guarda-roupa, porque grande parte das prefeituras do país estão cada vez liberando mais a população dos protocolos anti-Covid, e as pessoas, depois de tanto tempo enclausuradas, agora muitas delas já circulando sem máscara, será que elas não vão querer aparecer mais bonitas para se mostrar na cidade? Acho que sim. A vaidade é uma questão presente no ser humano. Nesse contexto, as lojas de roupas, de calçados, devem já estar mais cheias nesse momento, e isso tende a continuar para dezembro e janeiro. E aí, com maior demanda, é lógico que esses estabelecimentos vão buscar aumentar um pouco o preço para recuperar o passado perdido, né? Agora, no setor de transportes, que foi o grupo do IPCA 15 que mais registrou alta inflacionária nesse período de 15 de outubro e 15 de novembro, foi uma alta de 2,89%, basicamente a pressão se deu por conta dos combustíveis. E essa pressão em novembro, mesmo que preço da gasolina, preço do etanol, do diesel estejam lá nos píncaros das estrelas, o fato é que em novembro não houve alta, pelo menos significativa, no fornecimento desses combustíveis. Então esse grupo tende a ter uma inflação zero, próximo de zero, ou talvez até um pouquinho negativa. E aí tem uma outra perspectiva interessante nessa área, gente. Nós falamos alguns dias atrás também que Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Índia e agora China estão querendo abrir mão de suas reservas de petróleo para ampliar a oferta e fazer o preço baixar. Pelo que eu vi hoje, Arábia Saudita e Rússia falaram assim: a essas mané, se vocês aumentarem a produção, nós vamos diminuir, o preço continuar alto. É uma queda de braço, mas pelo menos isso vai nos deixar numa perspectiva de estabilidade de preços nas próximas semanas, e pessoalmente eu acredito que nessa briga, no médio prazo, o preço dos derivados de petróleo vai sim continuar caindo. E deve cair mais ainda no Brasil. Eu dei uma olhada no comportamento do real frente às moedas internacionais, e eu posso dizer para vocês, nós chegamos agora na última semana de novembro, provavelmente com o real no seu ponto de maior desvalorização. A tendência é que a moeda brasileira se valorize, e isso faz com que
o combustível importado e até a própria metodologia de determinação de preços da Petrobras faça com que gasolina, álcool, diesel realmente comecem uma rota de queda a partir de dezembro e, se tudo der certo, nos meses futuros. Na questão de saúde e cuidados pessoais, a alta de 0,8% desse item no IPCA 15, ela não deve se manter no fechamento da inflação de novembro. Os preços devem ficar estáveis porque a maior pressão foi sim de produtos farmacêuticos e esse segmento é muito monitorado pelo Estado, pela Anvisa. E aparentemente não existe indícios de novas altas de medicamentos. Despesas pessoais, a alta foi de 0,61%. Podemos dizer que esse percentual é moderado frente ao resultado total da inflação do IPCA 15 de novembro, mas eu vou afirmar o seguinte: nesse segmento, repetindo, despesas pessoais, a tendência é que nós vamos testemunhar uma aceleração ainda maior de preços. Isso vai acontecer pelo mesmo motivo que nós vimos no vestuário. As pessoas, pelo menos agora em novembro e provavelmente em dezembro, mais livres, mais leves, mais soltas, procurando se divertir, voltando aos parques de diversões, voltando aos cinemas e, evidentemente, esses segmentos também vão procurar correr atrás do rombo financeiro que tiveram no período mais atrás de isolamento e distanciamento social, que, quando podiam funcionar, funcionavam com muita limitação de lotação. Agora está liberado, como eu falei, isso aí eu quero tocar novamente no final desse Fora de Curva, mas com essa perspectiva de liberação as pessoas vão procurar mais esse tipo de serviço e a tendência é de alta nos preços agora em novembro e dezembro. Educação. A alta do IPCA 15 foi de 0,01%, ou seja, quase nada, ficou estável. E isso deve continuar esse mesmo percentual, ou uma variação que não importa, nesses patamares, então, na inflação fechada do dia 1º ao dia 30 de novembro, calculada pelo IPCA total. Portanto, vamos esperar uma aceleração desse item, não para agora, mas para dezembro, janeiro e até fevereiro, por conta da rematrícula e matrícula nos colégios e faculdades particulares. Por último, o setor de comunicação, que envolve o quê? Envolve celular, envolve internet, envolve pacotes de televisão, teve uma inflação do IPCA 15 de 0,32%. Pessoalmente, eu não acredito que esse percentual se altere muito nesses próximos dias que vão encerrar o mês de novembro. Lá em 2022, daqui um mês e alguns dias, a influência do 5G, a implantação desse novo sistema de transmissão de dados, vai começar a influenciar o setor na direção da redução de preços. Algumas análises que eu andei olhando, o 5G tem potencial de gerar mais competitividade e mais universalização do que o 4G. Vamos ver se isso confere, vamos ver se isso é verdade. Se for, excelente. Internet mais rápida, melhor, por um menor preço. Mas vamos aguardar para ver. E aí? Nós observamos que dos 9 itens da inflação do IPCA 15, para chegar ao IPCA fechado do mês de novembro, tem itens que devem registrar redução do percentual inflacionário e outros vão acelerar. Aí o que eu fiz para chegar à conclusão de que a inflação fechada de novembro deve cair? Olha só, os itens que estavam pressionando a inflação até bem pouco tempo, pelo menos em novembro, deixaram de incomodar tanto, são alimentos, habitação e transportes. 3 itens, no total de gastos das famílias que esse IPCA calcula, 58,3% do total de gastos. Quase 60% da força inflacionária vai estar neutralizada em novembro.
Por lado, os itens que nós comentamos aqui, que vão ter maior pressão inflacionária no total de novembro, são exatamente artigos de residência, vestuário e despesas pessoais. O preço, provavelmente, desses produtos deve aumentar e as pessoas devem ficar meio brabas quando vão no cinema, vai pagar uma entrada mais cara, vão na loja de roupas também pagar mais pelo que antes estava mais barato, mas parte de um momento. A questão é a seguinte, esses três grupos de medição inflacionária, eles pesam 18,08% da inflação total de novembro. Por mais que eles subam no mês, eles não são páreo para aqueles 58,32% de consumo das famílias, que os preços devem ficar estáveis, cair um pouco ou subir muito pouco. Então é por isso que eu vou dizer, a inflação fechada, o IPCA fechado de novembro, não esse de 15 a 15 que tem influência de outubro, então de 1º a 30 de novembro, deve ser bem menor do que dos meses anteriores. E aí talvez eu morda na minha língua. Mas eu vou falar o seguinte, com essa análise, a tendência é que o IPCA de novembro feche abaixo de 0,6%, sendo que esse percentual ainda é elevado para os padrões de uma economia estável, mas é bem melhor do que estava acontecendo antes. Com relação aos meses futuros, ainda não quero dizer nada, porque nós temos muita instabilidade no cenário, e um fator dessa instabilidade eu quero entrar agora. Eu comentei no decorrer dessa semana passada, a respeito da evolução assustadora dos casos de Covid, especialmente na Europa. De acordo com o último boletim, não as mortes, mas os casos de Covid no Brasil começaram também a registrar aumentos. Então eu vou dizer o seguinte, foi uma decisão muito responsável de vários municípios de Minas Gerais em cancelar festas de Réveillon e Carnaval nesse período ainda que nós estamos querendo nos livrar do vírus, mas lamentavelmente precisamos de mais algum tempinho de resguardo, não de isolamento social, mas sim de uso de máscara, álcool gel e um distanciamento razoável entre pessoas. E nesse ponto até tem uma boa novidade. Cientistas da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram um chiclete que diminui a transmissão do coronavírus. Esses cientistas, eles inseriram dentro da goma de mascar uma proteína chamada ACE2, que é proteína ou enzima, não entendo muito dessas químicas da vida, mas tem o poder de reter o coronavírus que entra pela boca. É uma boa notícia. Eles grudam nessa goma, diminuindo em torno de 95% da carga viral. Olha, eu nunca fui de mascar chiclete. É o momento de começar, e recomendo que vocês comecem a mascar esse chiclete se isso tudo for comprovado e chegar no mercado brasileiro. Gente, por hoje era isso. Agradeço as pessoas, que por enquanto são muito poucas, que assistem Fora de Curva. E se você gostou desse conteúdo, por favor, marque no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, até breve, tchau.